Oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Mais um momento de análise de obras do Pazo NB. Hoje a gente vai falar sobre a obra Baquianas número 5 do Heitor Villa-Lobos. É uma obra que ela é bem interessante porque o Villa-Lobos é um compositor importantíssimo, mas ele está fora do período que a gente estuda no primeiro ano, porque ele é um compositor moderno. E se a gente pensar cronologicamente, a gente trabalha no primeiro ano desde a antiguidade até envolve a pré-história, né? Embora a gente não consiga falar muito bem de música ali na pré-história, mas que envolve ali desde a pré-história, então, até o início do período barroco. Mas nós trazemos, então, duas obras no repertório da primeira etapa que são modernas, de compositores brasileiros. Talvez o foco seja justamente esse, de estudar compositores brasileiros, onde a gente tem mais destaque desses compositores a partir do modernismo. Toda a música do século XX para cá, nós chamamos então de música moderna. Então vamos lá. Área da Baquianas número 5 do Villa-Lobos, um compositor moderno. O Villa-Lobos, ele é um dos grandes compositores do período moderno. E essas baquianas brasileiras, elas formam um conjunto bem importante de obras desse compositor, né, do Villa-Lobos. Observem o nome, Baquianas. Ele faz uma homenagem a um compositor do período barroco chamado Johann Sebastian Bach. E ele consegue, então, na sua composição, unir características do barroco europeu, que foi desenvolvido por Johann Sebastian Bach, junto com sonoridades da música brasileira, já que uma das características do modernismo é justamente a valorização da sonoridade brasileira por conta do nacionalismo. As Baquianas, que na verdade é um ciclo de 9 obras, a gente tem a Baquianas número 1, número 2, 3, até chegar na Baquianas número 9, mas só a 5 nos interessa, ela traz pra gente uma grande versatilidade de timbres, então mostram diversas combinações, e é bem interessante que você escute outras Baquianas também. Mas essa especificamente, ela vai trabalhar com uma orquestra de violoncelos e uma cantora com a classificação vocal de soprano. Então essa já é a nossa instrumentação, as nossas fontes sonoras, orquestra de violoncelos e soprano. É esses timbres que o Villa-Lobos vai trabalhar na Baquianas número 5. Essas Baquianas, esse ciclo de obras, levou 15 anos para ser escrito. Ele começa a escrever em 1930 e ele só conclui toda essa composição em 1945. E ele não foi compondo na ordem, tudo certinho. Agora Baquianas 1, primeiro e segundo movimento. Agora Baquianas 2. Não, ele foi compondo e aí depois ele foi juntando o que era a Baquianas número 1, a número 4, a número 5, 7. Foi dessa maneira que ele trabalhou. Como sempre, é bem importante que a gente compreenda o contexto histórico e social que essa música se insere. A partir de 1930, o Villa-Lobos ele começa a assumir definitivamente no seu estilo composicional as técnicas de composição do Bach. Aquelas mesmas técnicas lá do período barroco, que o Bach levou elas até o extremo do estilo composicional do período. E aí, esse ciclo, então, das Baquianas, ele vai mostrar exatamente esse empréstimo composicional que o Villa-Lobos fez. E para fortalecer essa questão, porque ao mesmo tempo que ele traz esse empréstimo composicional do Villa-Lobos, ele também traz as sonoridades nacionalistas, como eu mencionei anteriormente. Todas as Baquianas, elas têm de 2 a 4 movimentos. Você lembra o que é movimento? Quando a gente pensa em música e fala de movimento, é como se em um livro eu tivesse capítulos. Então tem o capítulo 1, capítulo 2, e existe uma conexão entre eles. Todas as Baquianas, elas têm de 2 até 4 movimentos. Essa Baquianas, número 5 especificamente, ela tem apenas 2 movimentos. A área cantilena, que é a que nos interessa, e a dança martelo, que é o segundo movimento, que no caso nós não vamos trabalhar com ele, só com esse primeiro movimento. E aí eu falei agora para vocês, a área cantilena. Esse é o nome completo do movimento que nos interessa. O Villa-Lobos, ele deu a todos os movimentos das Baquianas um nome duplo. Ele coloca 2 nomes, um nome que remete à ideia da música europeia e um outro nome que remete a uma questão mais nacionalista, mais brasileira. Então, área é um nome que remete
à tradição europeia, enquanto cantilena vem, né, dessa ideia de cantiga, remete então à nossa música mais nacionalista. E aí ele vai trabalhando com essas questões, com um nome mais europeu e um nome mais brasileiro, por isso elas têm dois movimentos. E lembra que eu comentei com vocês que ele começa a escrever esse ciclo das baquianas em 1930 e ele só conclui em 1945, e ele não vai escrevendo isso na ordem certinha? O primeiro movimento, a área cantilena, ele escreveu em 1938, e o segundo movimento, dança martelo, só foi escrito em 1945. Então isso dá pra, né, mostra pra gente o quanto ele não se prendeu a uma questão cronológica no processo composicional dele. Para falar da música, nossa única alternativa é ouvir a música, ter aquela experiência real e direta e conseguir compreender cada um desses aspectos. Vou colocar só um trechinho do começo da música para vocês perceberem e aí a gente começar a nossa análise. Ouçam lá um trechinho pequeno dela. Bom, vocês já perceberam aí de cara que são 8 violoncelos que acompanham, né? Eles não são acompanhados, são 8 violoncelos que acompanham uma soprano, que acompanham uma cantora. Lembrando que soprano refere-se à classificação vocal da voz feminina mais aguda. Nesse primeiro trecho, eu não tenho letra na música, ela simplesmente canta a música, tá? Em cima da vogal A. Essa é a primeira parte da música, o primeiro momento da música. Depois que ela cantou isso, a gente vai ter uma reprise desse desenho, só que eu tenho um violoncelo que toca a mesma melodia que ela cantou. Enquanto esse violoncelo faz o solo, esse mesmo tema que foi cantado pela soprano, a gente tem os outros violoncelos que, ao invés de usarem o arco para friccionar a corda e obter o som do violoncelo, eles beliscam a corda. O nome dessa técnica é pizzicato. Isso significa exatamente beliscar. Quando eles usam então a técnica de beliscar a corda, eles conseguem um som que não é exatamente o som que nós esperamos do violoncelo. E no nosso ouvido, a sensação é de estar escutando um violão. Isso é totalmente intencional. O que o Villa-Lobos queria era justamente transformar isso na ideia de um acompanhamento feito por um violão. Então esses vários violoncelos ali, eles se transformam como se fosse um grande violão e vão fazendo esse acompanhamento. Nesse momento agora, a gente vai escutar a primeira parte da música. A gente já escutou um trechinho, mas a gente vai escutar de novo aqui esse momento e eu quero que vocês percebam a seguinte questão. A soprano canta, tá? Na sequência, esse desenho melódico, essa melodia feita pela soprano, vai ser repetida então pelo violoncelo. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso, que vocês observem isso. E, ao mesmo tempo, a atenção para essa técnica de beliscar a corda. Tenta separar essa sonoridade. Vamos para essa escuta?
Agora que vocês escutaram esse pedacinho e tiveram atenção a essas questões, eu quero mostrar para vocês, para deixar bem claro, essa relação entre a composição europeia de Bach e esse nacionalismo que eu falei que o Villa-Lobos traz das características das composições brasileiras. Então, olha só. Esse teminha, essa melodia que é super bonita, né? Aí do começo, que foi cantada pela soprano e na sequência repetida pelo violoncelo, ela lembra um pouco uma outra área que Bach compôs há muito tempo atrás, né? Lá no período barroco. Essa área, ela fica famosa, ela é conhecida como área da quarta corda ou área na corda sol, porque o violino, ele toca usando só a corda sol, é a corda mais grave do violino. Então agora que você está com a música no ouvido, vamos escutar um trechinho dessa área da quarta corda para fazer a comparação? Agora você já entendeu, então, aonde que Bach está presente na Bachianas número 5. Agora, e a parte brasileira? Onde que a gente encontra essa parte brasileira? Eu falei que tinha essa questão da técnica, né, dos violoncelos no pizzicato, e aí dando essa sensação, então, de que eles transformam, na verdade, um violão. Mas vamos fazer a relação agora disso que você escutou do violoncelo fazer com a parte de fato brasileira? Para fazer isso, eu peguei e isolei para vocês. Eu tirei a parte da soprano, tirei o solo do violoncelo e deixei só a parte em que os violoncelos estão fazendo o pizzicato. Escutem só esse trechinho. A ideia desse pizzicato que a gente ouviu, eu falei, né? Ele imita um violão, como se fosse então um violão acompanhando essa cantiga, acompanhando essa área que tá ali na voz e no violoncelo que vem tocando, tá? Esse é o foco, esse é o objetivo, então, que os violoncelos fazem ao tocar com essa técnica. Ao ponto que os violoncelos então tocam imitando esse violão, o Villa-Lobos ele está fazendo uma referência ao gênero musical chamado de choro, um dos nossos primeiros gêneros urbanos, né? Um dos primeiros gêneros da música brasileira. Você não está acreditando nisso, não? Acho que você não está acreditando em mim, né? Então eu vou te provar. Agora você vai escutar então com uma música que é bem conhecida, tá? Chamada Carinhoso, do Pixinguinha. Gente, o Villa-Lobos, ele tinha uma paixão enorme pelo choro. Era um gênero musical que ele gostava muito. O Villa-Lobos é filho de músico e o pai dele foi um dos compositores que trabalhou com choro, que tocou choro, que compôs choro. Então essa paixão aí vem de família, tá? E aí é por isso que ele faz também essas referências. Agora que a gente já desmembrou toda a primeira parte da música, a gente vai para a segunda parte da música. E ela é muito diferente, muito diferente. Inclusive porque ao invés de cantar agora sobre uma única sílaba, que é o a soprano ela vai trazer uma letra de música, ela vai cantar mesmo, tá? Uma música em português. E se eu não falasse para vocês que era em português, eu acho que vocês nem saberiam que é em português, porque eu confesso que é bem difícil de compreender o que é dito na letra. Então vamos para a parte B da música, pensando em estrutura. Ouvimos a parte A e agora estamos indo para a parte B da música, um trecho bem diferente. Escutem.
esse trecho é cantado parecendo mais um recitativo, né? Porque é um poema e essa letra não é do Villa-Lobos, a letra é da Ruth Valadares, ela que compôs a letra para o Villa-Lobos, e a primeira interpretação foi inclusive com ela cantando e o Villa-Lobos regendo. A versão que nós escutamos não, mas a primeira gravação foi a própria Ruth Valadares que cantou. Então, resumindo, a nossa parte B da música, a gente tem uma espécie de recitativo com versos em língua portuguesa. Agora, a gente vai para a terceira parte da música. E essa terceira parte da música, eu tenho a linha. Eu vou retomar, então, a primeira parte, mas por que linha, professora? Porque ele é um pouquinho diferente. Ao invés de cantar sobre a sílaba A, ela vai cantar utilizando uma técnica chamada boca que usa, que significa boca fechada. E a sensação que nós temos é de ouvir uma espécie de um M. Ela vai cantar com a boca fechada. Vamos escutar esse último momento da música? Maravilhoso, né? Essa técnica é bem legal, boca fechada, boca que usa. Grava esse nome aí, tá bom? Então, a nossa forma é chamada de forma sonata. Vai lá naquela partezinha de estrutura. Nós tivemos a parte A, aí teve a parte B e repetição da parte A com uma pequena variação. A língua. Então, a linha. Então, esse pedacinho, parte A, parte B, parte A, aba, é chamado de forma sonata. A nossa formação é uma formação camerística. É chamada então de uma música de câmara, que significa então uma música feita para um pequeno grupo de instrumentos musicais. Não é uma galera, não é uma orquestra inteira. Vamos na definição, então, do que é a música de câmara? A música de câmara é uma música erudita, composta por um pequeno grupo de instrumentos ou vozes que tradicionalmente podiam ser acomodados nas câmaras dos palácios, que eram salas bem menores, espaços pequenos. Atualmente, essa expressão música de câmara a gente usa hoje para qualquer tipo de música executado por um pequeno número de pessoas, geralmente até 10 pessoas. Então, o nosso aqui se enquadra nessa definição de música de câmara. Além dessa relação aí com bar, essa área ela também apresenta uma semelhança com uma música chamada Vocalize, do Rachmaninoff, e que é um compositor romântico, na verdade, mas a gente também consegue perceber semelhanças. Então a gente pode falar que o Villa-Lobos fez uma intertextualidade por ali também, ele conhecia o compositor. Quer ouvir um pedacinho? E aí, conseguiu perceber? Conseguiu fazer as comparações? A estrutura dela é uma estrutura simples. A gente tem sempre que lembrar que o ponto-chave dela é essa associação entre essa música de tradição europeia, principalmente sob influência de Bach, junto com essa questão do nacionalismo, que é uma característica do período moderno, o período ao qual Villa-Lobos está atrelado. Então o nacionalismo é muito forte nesse momento. E ele consegue, então, unir dois universos musicais, que seria a música brasileira, por meio dessa ideia do choro, com a música de tradição europeia. Ponto-chave disso daí. Essa estrutura é daquelas que a gente precisa decorar, porque ela tem um nomezinho especial, né? Forma sonata. Parte A,
parte B, repetição da parte A com uma pequena variação. Na parte A, eu tenho esse canto sobre uma sílaba, em que o violoncelo depois repete. Na parte B, esse recitativo com letra. E na retomada da parte A, usando uma técnica diferente da boca fechada ou boca que usa. Então, tá super dominado. Instrumentação não tem erro. Violoncelo e soprano. Maravilha? Se cair na prova, você vai gabaritar isso? Eu sei que vai, né? Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, tá bom? Como sempre, amores, eu espero que você esteja bem feliz, que seus sonhos se realizem. Um beijo super grande pra você, até a próxima aula. Tchau, tchau!